Dr. Coimbra, o senhor pode ficar à vontade. Se o senhor quiser falar da onde o senhor o nome inteiro do senhor, da onde o senhor veio. Me identificar? Isso, se identificar. Não precisa olhar para a câmera, nada. Só. Tá bom. Deixa eu... Bom, meu nome completo é José de Castro Coimbra, sou médico, sou da turma de 1954, logo já tenho 62 anos de formado. Por circunstâncias, eu sou hoje o médico mais antigo de São José dos Campos. Isso significa que todos os que aqui estavam quando eu cheguei, infelizmente, já mudaram de galáxia. Quando eu cheguei em São José, a fase sanatorial estava quase terminando. Né? A fase sanatorial teve muita força na primeira metade do século. Como eu cheguei já na segunda metade, estávamos assistindo os estertores, porque a tuberculose, com a introdução dos antibióticos, streptomicina, com a prevenção, com a descoberta da BCG, tudo isso diminuiu o número de doentes novos e muitos dos antigos puderam ser curados desde que o diagnóstico fosse precoce. Mas eu ainda peguei funcionando o Hospital Vicentino Aranha, o Sanatório Maria Imaculada e alguns outros. É bom a gente lembrar o seguinte: antes da fase hospitalar propriamente dita, São José viveu a fase das pensões. Por quê? Porque Campos de Jordão era a cidade que atraía principalmente o pessoal de maior poder aquisitivo. Os de menor poder aquisitivo terminavam ficando aqui por São José. E como não existiam hospitais, o primeiro hospital inaugurado foi o Vicentino Aranha, acho que foi em 1924. Então esses primeiros 20 anos do século passado, São José, apesar de ser famosa pelo ar puro, né? A famosa, que era uma das condições, né? Para a cura ou para o tratamento da tuberculose, começou também a atrair alguns médicos, muitos médicos que vieram para cá para tratamento, terminaram ficando na cidade, buscaram alguma especialização em tisiologia e muitos ficaram muito conhecidos, famosos, alguns foram até prefeitos de São José depois, né? Mas nós tivemos aí, nesse período, até 1924, cerca de 25 ou 26 pensões. Bom, vocês imaginam o que era a dificuldade do administrador, porque o pessoal vinha de fora. Qualquer quarto, qualquer casa, para ele servia. E isso criou uma dificuldade. O zoneamento da cidade, né, os administradores queriam fazer um zoneamento, zona sanatorial, zona residencial, zona comercial, mas quem assiste hoje a dificuldade para se votar a lei do zoneamento da cidade, imagina o que era naquele tempo, não é verdade? Sim. Então nós tivemos, como é que o Vicentino Aranha veio para cá?
a tuberculose era epidêmica, né? E a Santa Casa de São Paulo terminou sendo o hospital que recebia os pacientes que vinham do interior, que não tinham onde ir, terminavam vindo para São Paulo, e a Santa Casa, de certa forma, assumiu o tratamento desses pacientes. Mas chegou um momento que a superlotação, a dificuldade de se fazer o isolamento, a doença exigia isolamento, é uma doença contagiosa, e a Santa Casa resolveu descentralizar e terminou comprando uma chácara aqui em São José dos Campos. Conseguiu lá uma verba, a Câmara Municipal doou lá uma verba para a Santa Casa com essa finalidade. Ela comprou essa chácara, que era uma chácara que tinha quase 500 mil metros. Então tinha bastante árvores, tinha um clima bom, aquela coisa toda. E onde foi construído o Vicentino Aranha. Foi um momento assim de muita euforia na cidade, porque já se tinha aquela preocupação com a ocupação desordenada por parte dos pacientes. Porém, ao mesmo tempo, aqueles pacientes que já estavam aqui tiveram pouca chance de se internar no Vicentino Aranha, porque a Santa Casa transferiu pacientes de lá para cá. E isso criou um mal-estar na cidade. Eles começaram, os jornais da época começaram a levantar a possibilidade da cidade atrair muito doente e não ter onde colocar. Por quê? Porque o Vicentino era realmente um hospital, vamos dizer, de ponta. Sim. Quem é que não quer ir para um hospital de ponta, estando tuberculoso? Então a própria imprensa, na época, colocou em debate a vantagem ou a desvantagem de ter vindo para cá o Vicentino Aranha. Mas, felizmente, depois que o Vicentino veio e lotou rapidamente, nós tivemos a vinda de outras, em seguida ao Hospital Vicentino Aranha, veio também para São José dos Campos um hospital, acho que era religioso, era ligado a uma religião. Não era o Esdra, não é? Não é. Que era judeu? Não. Antes veio o Sanatório Samaritano. O Sanatório Samaritano veio antes do Esdra, né? O Sanatório Samaritano era ligado a uma associação evangélica. Né? Não sei se vocês se lembram desse sanatório. Sabe onde ele era? Na Univap. Ali onde hoje... Que é a Faculdade de Direito? Não, ali do lado, eu acho. Ah, sim. Que era acho que onde hoje é um estacionamento, né? Estacionamento? É do lado mesmo da faculdade? Ali ao lado da faculdade. Tem um prédio ali. Sim, acho que eu me recordo. Depois, aquilo foi até desapropriado pela prefeitura, que era para vir uma faculdade de medicina. Sim. E uma faculdade de engenharia na época. Nessa época eu até já era vereador em São José dos Campos. O senhor veio para São José quando? 1960. 1960. E o senhor nasceu aonde? Eu nasci em Coxim, Mato Grosso do Sul. E se formou lá também? Não, naquele tempo. Lá não tinha nem escola primária. Sim, em São Paulo. Não, eu formei no Rio. No Rio? Eu me formei na Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Hoje, a sucessora da Faculdade Nacional de Medicina
é a Universidade Federal de Medicina, Unifesp, que está na Ilha do Fundão. Sim. Né? Mas logo depois que eu me formei, acho que umas 15 turmas depois, acho que mudou para o Fundão. Bom, depois do Vicentino Aranha e depois do Samaritano veio o Ezra. Esse sim era ligado a uma sociedade israelita. Isso, né? Foi na época, porque nós não tínhamos SUS, não tínhamos nenhum tipo de assistência, era indigente e pagante. Não existia meio termo. Sim. Né? Os pagantes, a maioria dos que podiam pagar, iam para Campos do Jordão. Lá já tinha uma estrutura mais, vamos dizer, mais antiga, já tinha uma estrutura mais apropriada. E também tinha o charme de ser clima de serras, essa coisa toda, né? Realmente, a nível de clima mais frio, não havia dúvida de que lá era vantajoso. Né? Depois do Ezra, nós tivemos o Sanatório Maria Imaculada. O Sanatório Maria Imaculada foi a evolução de uma pensão. Vocês se lembram bem de onde é o Sanatório Maria Imaculada ou não? Sim, sim. Inclusive tive lá semana passada, entrevistando a irmã aquele chefe. que no banhado, né? né? Na curva do S. Sim, na curva do S. Então, o Sanatório Maria Imaculada foi fundada por uma pessoa que depois, além do sanatório, ela fundou um instituto religioso, né? Instituto de Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Isso. Irmã Dulce, né? Depois virou Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. Não é isso? Isso. E que está, inclusive, sendo cotada aí para ser beatificada ou santificada. Não me recordo bem. E eram elas também que faziam um trabalho no Vicentino, né? Não, era Não. diferente, eram casos diferentes. Ah, sim, mas eram as mesmas irmãs? Não. Não. A Dulce, né, Sim. que era a dona de uma pensão só para moças, ela veio para cá doente e ficou muito tocada por ver o sofrimento das jovens que chegavam doentes, tuberculosas e tal. E ela começou a visitar as várias pensões que existiam e ficou assustada de ver vamos dizer assim, uma promiscuidade que tinha, né? Casa que tinha 5, 8, 10 pacientes, um banheiro só. Eu convivia com o dono da casa que alugava aqueles quartos, então era uma coisa absolutamente, vamos dizer, contrária a todas as regras sanitárias. E a partir disso, como ela tinha, tudo indica, algum recurso, ela alugou aí uma casa organizada, porque no tempo que ela começou a pensão dela, aí já tinha que ter autorização da prefeitura. Já não era você alugar, abrir a porta e receber pacientes. Você precisava de ter uma licença, vamos dizer, do sistema sanitário. E depois do Sanatório Maria Imaculada, parece que o que frutificou foi o Sanatório Rui Dória. Quem era o Rui Dória? Era um médico que veio para cá também, em função de doença, curou, fez cursos de tisiologia, de cirurgia, foi um dos mais famosos médicos daquela época aqui em São José dos Campos e criou o seu próprio sanatório. Né? O Dória eu ainda conheci quando cheguei aqui. Ele ainda estava vivo quando eu cheguei. Só que o sanatório já tinha fechado, já tinha perdido. Esse sanatório era ali pertinho da Praça do Sapo.
Sabe onde era o laboratório Quaglia, ou é ainda? Sei. Ali na Floriano Peixoto, ali naquela esquina. Ele era ali no sanatório. Com saída, inclusive, para a Rua Vilaça, ou entrada pela Rua Vilaça, né? Então era um sanatório. Depois disso veio o sanatório Adhemar de Barros, né? E veio o sanatório Adhemar de Barros, não, foi o sanatório São José, depois lá na Rua Paraibuna, né? O sanatório Adhemar de Barros, ele foi ali naquela Rua Afonso César de Siqueira, perto da Praça Santos Dumont ali, onde tem aquele avião. Do parque. Do Parque Santos Dumont, né? Ficava ali onde a avenida mesmo Adhemar de Barros. Onde é, né? Atualmente. E Adhemar de Barros, depois nós tivemos mais... tentaram fazer um sanatório para os presos. Para os presos. Olha que... Seria um sanatório penitenciário, mas não terminaram. Foi uma tentativa, mas não deu muito certo. E chegou a sair do projeto? Acho que não chegou a sair do projeto, né? Ele ficava, né, acho que ali pro lado do Jardim Colonial, por ali. Depois teve uma tentativa também num sanatório do Sindicato dos Trabalhadores de Teatro. Olha. Que também não foi para frente. E por último, e esse eu ainda peguei aqui, né? Teve um sanatório ali na Rua Paraibuna, como era não? Sanatório São José. São José, acho que era São José mesmo. Teve o sanatório Antoninho da Rocha Mármore. Esse muito importante, que foi em função de uma criança, depois foi financiado, houve aquele movimento coletivo e tal. E que hoje ainda está funcionando, só que não como sanatório, mas como hospital. Lá chegou a se instalar como um sanatório, então. Chegou a receber pacientes. Sim, chegou a receber pacientes. Depois, acho que da década de 50, ou 50 e poucos, ele terminou sendo... Quando terminou a fase sanatorial, estava terminando a fase sanatorial, ele passou para propriedade por doação, esse sim das Irmãs de Maria Imaculada. Isso, elas que... Quer dizer, hoje o Sanatório Antoninho da Rocha Mármore, né? Hoje é hospital, né? Antoninho da Rocha Mármore. E é bem perto da casa delas ali, né? Fica ali perto, até porque eles... Da Polícia Federal. Perto da minha casa. Isso, Inclusive a minha avó mandou um beijo pro senhor. Falou que o senhor foi o médico do meu avô, João Sanches, do CTA. Sim. Canhoto. Canhoto. Nossa Senhora. Mandou um beijo pro senhor. Bom, você tocou no assunto. Eu vim para São José dos Campos porque quando eu me formei eu fiz concurso para aeronáutica, né? Mas eu tive uma oportunidade de escolher onde eu iria trabalhar e escolhi Mato Grosso, porque minha mãe tinha ficado viúva, tinha irmãos pequenos, e eu fui para a base aérea de Campo Grande. Só que quando eu fui promovido a capitão, não tinha vaga para capitão médico, porque a única vaga que tinha já estava ocupada. E eu teria que ser classificado em outra unidade. E eu terminei, em função disso, escolhendo São José dos Campos, onde me radiquei e fui ficando, e aqui ainda estou. Né? E como que era para o senhor, ainda mais como médico, Oi, bem, eu tô ocupado, tá?
Hein? Ainda mais o senhor como médico, né? Eu creio que a tuberculose ainda rodava, as academias, né? A questão da cura. E como que é o senhor vir para uma cidade que tinha esse estigma de receber tuberculose, né? Pois é, acontece que na época eu tinha 4 filhos e a coisa mais importante para mim na época era ter uma unidade da aeronáutica que fornecesse habitação. E, além de fornecer habitação, o CTE oferecia um espaço muito bom para criar filhos. Dentre as outras alternativas que eu tinha, que era voltar para o Rio de Janeiro, ou ir para Curitiba, ou ir para o Parque da Aeronáutica em São Paulo, eu fiz a opção de São José, basicamente esquecendo esse lado, vamos dizer, mais complicado. Até porque essa fase sanatorial já estava agonizante, né? São José já estava vivendo a fase de industrialização, né? Com a inauguração da 2ª pista da Dutra, essa coisa toda, e já ficou uma cidade mais pré-industrial do que para sanatorial. E isso aconteceu nessa evolução, nessa transição. Eu estava chegando. Mas o senhor ouvia alguma coisa? Até mesmo aí no auge, aí, 1930, o senhor chegava a ouvir alguma coisa da referência de uma cidade sanatorial? Sim, pelo seguinte, eu tinha um colega, Dr. Faustino Nelson Dávila, filho do Dr. Nelson Dávila, que é o patrono da avenida da entrada da cidade, que ele tinha formado uns 3 ou 4 anos antes de mim. Mas o Faustino fazia mais cirurgia torácica. Ele ainda fazia as poucas cirurgias, praticamente era o único médico de São José que fazia ainda cirurgia torácica por tuberculose. E numa conversa um dia lá, ele falou: Coimbra, eu cirurgião geral, ele cirurgião de tórax. Um dia ele chegou para mim e falou assim: Coimbra, vamos fazer uma parceria aí? Eu falei: vamos lá. Eu vou ajudar as suas cirurgias de cirurgia geral. Eu preciso aprender a fazer cirurgia geral. Porque a cirurgia torácica está com os dias contados. E, enquanto isso, você me ajudaria nas cirurgias torácicas, né? Porque também é bom, é um ambiente que estava começando naquela época, as cirurgias de coração, aquelas coisas, né? Estava começando. E eu terminei conversando muito com o Faustino, porque nós operávamos principalmente lá no Sanatório Maria Imaculada. O sanatório reservou ainda um centro cirúrgico que era exatamente para poder atender aquelas poucas, mais ainda, cirurgias torácicas por complicações da tuberculose necessárias. E eu tive essa alegria de poder conviver com o Faustino há alguns anos, trabalhando, ajudando a ele quando ele era o cirurgião torácico, e ele me ajudava nas cirurgias gerais. Olha que legal. Então, querendo ou não, chegou a pegar um pouquinho dessa... Um pouquinho, né? Ainda existia aquela história de ter que fazer, porque ter que fazer aquelas abreografias, né? Tinha um centro de saúde que tinha lá um aparelhinho de abreografia, que todo mundo, para tirar a carteira de trabalho, tinha que levar a abreografia, não é isso? Sim. Então, essa aí era... E como eu trabalhei também em algumas fábricas, indústria, né? Trabalhei um pouco na Fiel, na Johnson, trabalhei na
substituindo Florence na Alpargatas e na Erickson e na Rodosá. Então eu era o médico mais, vamos dizer, um dos mais novos da cidade, então tinha que trabalhar mais, né? Sim. E dentro dessas fábricas o senhor sentia ainda algum resquício dessa doença? Não, existia o medo, né? Porque você veja bem, nós tínhamos aqui, bom, muita gente que veio para se tratar terminou se radicando em São José, né? Então tinha pessoas muito importantes da cidade que eram ex-doentes, ex-pacientes. Um deles, por exemplo, o professor Altino Bondesano, não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvimos. Né? O professor Altino, além de ter se formado aqui também advogado, ele era escritor, ele era o correspondente do Estadão aqui na cidade. Então ele estava sempre lembrando, né, até porque a tuberculose ela diminuiu de intensidade, mas ela não deixou de... No Brasil hoje ainda tem muito doente novo todo ano que tem tuberculose. Claro que hoje, se o doente for disciplinado, ele conta com uma estrutura de tratamento, inclusive com medicamentos fornecidos pelo SUS, o que na época não existia. Começar a se curar. Tem todas as possibilidades de cura hoje, a não ser que ele seja assim muito indisciplinado. Sim. Verdade. Quer fazer um... Como, assim, a gente tem entrevistado algumas pessoas e elas falam muito, em Campos do Jordão, os entrevistados eles falam muito no altar da solidariedade humana, né? Que havia uma solidariedade para que as pessoas pudessem se curar, né? Um ajudava os outros. Aqui em São José, as pessoas não falam muito de uma forma geral nessa solidariedade. Mas, por exemplo, nós entrevistamos semana passada a irmã Vera Lúcia, né, que é a chefe do Maria Imaculada. Ela fala muito que existia essa solidariedade, mas só entre os tuberculosos. Porque era, de fato, uma doença muito, muito triste, que deveria haver uma alegria, ou pelo menos as pessoas tentavam trazer essa alegria para que pudesse haver a cura. Como que era, e também havia o estigma de ser tuberculoso, como que era esse estigma de ser tuberculoso? Veja bem, no meu ponto de vista, a tuberculose teve dois estágios, um muito pequeno, que era aquela fase romântica da tuberculose, do poeta que era tuberculoso, que via na doença a inspiração. Alguns poetas, né, todo mundo imaginava que o poeta ia viver pouco, porque era boêmio, porque ia ficar tuberculoso e tal. E depois veio a fase da epidemia, quer dizer, de um número enorme de pacientes que, por ser uma doença contagiosa, terminaram. Então, o estigma existia, isso não tem dúvida, principalmente por quem não morava aqui na cidade. O sujeito passava aqui, ele não tomava água num bar, ou um refresco, ou um café, porque tinha medo de usar uma xícara que tivesse sido usada por um tuberculoso. O cara passava de trem e punha o lenço aqui, a máscara, porque ele achava que podia estar no ar aí o bacilo da tuberculose, e ele estava passando numa cidade com alto índice de infestação. Mas o que acontece é que, lógico, a presença junto com o sofredor termina tocando o coração de muita gente, isso é normal, né? Termina tocando o coração. Hoje você vê, por exemplo, campanhas de solidariedade em relação ao câncer da mama, em relação ao câncer de criança, tem solidariedade. É verdade que não são doenças contagiosas, mas aquele espírito de solidariedade eu acho que existe na maioria dos humanos. E São José eu acho que fez a sua parte, sim. Até porque o número de médicos da cidade, na época, que tinham origem na tuberculose, era muito grande. Muito grande.
médicos que depois foram prefeitos. O Dr. Jorge Zarur, por exemplo, tinha sido tuberculoso, o Dr. Dória, o Dr. Soares tinha sido tuberculoso, foi presidente da Câmara, foi vereador, então existia essa, né, essa ramificação aí, essa capilaridade entre o doente e o não doente. Sim. Mas e o estigma que o próprio doente carregava, de ser tuberculoso? O que acontecia era o seguinte, naquela época, um dos tratamentos mais comuns era colapsar o pulmão ou pelo pneumotórax e o cara ficava meio tortinho. Isso dava para ele um mal-estar, né? Porque qualquer lugar que ele passasse, o cara sabia, bom, ali aquele cara foi tuberculoso. E a outra cirurgia também era tirar as costelas para colabar o pulmão. De qualquer forma, seja com a injeção do ar do pneumotórax, ou seja, com a cirurgia, né, de Jacobeus, parece que chamava, de tirar algumas costelas para colabar o pulmão, terminava deixando o cara meio tortinho, e isso era um carimbo que o cara carregava, onde ele fosse. Até depois da doença. Né? Sim, depois da cura. Sim. Depois da cura. Então fica sempre, né, um mal-estar. Hoje o caboclo, por ter um vitiligozinho, ele já fica se sentindo estigmatizado. Você imagina o cara tortinho. Sim. E como que foi o senhor que chegou de fora, né? Vindo para uma cidade que foi estância climática e passar pelas transformações urbanas, né? De estância, da fase natural, para fase industrial, que foi o boom que trouxe várias indústrias para cá. Como foi para o senhor ter vivenciado essas transformações urbanas aqui dentro da cidade? Eu acho que para nós que viemos de fora e a maioria dos que participaram, vamos dizer, desse boom vieram de fora. Porque, por exemplo, quando a GM abriu aqui a sua fábrica, ela teve que buscar gente fora. Na cidade não tinha mão de obra. E isso aconteceu com as outras indústrias. Cada indústria que abria em São José, na época, nós não tínhamos ainda faculdades. A ETEP apareceu depois, junto com essa fase de industrialização. Então, o Senai apareceu depois dessa fase de industrialização. Então, a mão de obra especializada dessas indústrias teve que vir de fora. Sim. Isso fez parte, né? Houve essa miscigenação aí que foi dando certo. Eu achei, né? E por coincidência, né? Eu vim de uma cidade, Campo Grande, que teve um desenvolvimento paralelo com São José. São José desenvolvendo muito e Campo Grande desenvolvendo muito, até porque houve a separação do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. Sim. E Campo Grande virou capital. E capital tem aquela estrutura toda necessária, né, de poderes, de legislativo, judiciário, executivo e tal, e também cresceu. Hoje, eu acho que Campo Grande tem um pouco mais de habitantes do que São José, mas na época elas se equivaliam. Então, para mim, foi muito bom. Eu acho que a própria rede de assistência médica teve que se desenvolver, e eu tive a alegria de ser fundador do primeiro pronto-socorro de São José dos Campos e do segundo, né? O Pronval, você não veio falar do Pronval? Sim. Então, antes do Pronval, nós fundamos um pronto-socorro chamado Pronto-Socorro São Paulo, que era ali quase na esquina da rua Sebastião Hummel com a rua Vilaça. Né? Pronto-Socorro São Paulo. Pequenininho. Mas depois ele ficou tão pequeno que nós, eu e mais 2 médicos, que eram uma sociedade, resolvemos fazer um maior e fizemos
Pronval, né? Eu tive também a oportunidade de assumir a presidência do Hospital Central, que estava parado fazia mais de 15 anos, e conseguimos, com uma parceria com a Sansil, né, terminar a construção do Hospital Central, que hoje é o Hospital da Unimed, Hospital Santos Dumont. Nativo ali, né? Nativo. Então, eu, dentro das minhas limitações, eu participei bastante do desenvolvimento da cidade. Tive também a oportunidade de ser fundador da primeira Sociedade Amigos de Bairro de São José, na Vila Industrial, que foi importantíssima para puxar um pouco do progresso para aquela região. Aquilo ali era um descampado, né? Fui também fundador da Unimed de São José dos Campos. Então, e terminei sendo eleito vereador também. Fui vereador dos 2 mandatos de vereança na cidade, de 64 a 72. Então eu me entrosei muito rapidamente na cidade. Mas eu acho que é uma característica muito importante, porque em Campos do Jordão a gente tem entrevistado algumas pessoas e acaba percebendo que foram pessoas muito influentes na cidade também, que vieram de fora, muitos para se curar da tuberculose, né? Sim. E que acabaram participando ativamente da vida da cidade, Sim. como vereadores, juízes, professores. Sim. Sim. Então, assumindo realmente a identidade do espaço, né? Então, isso é muito interessante. Porque, veja bem, a cura era demorada, né? Não era um negócio que você chega, trata durante um mês, ficou bom, volta para sua cidade. Você fica aí 1 ano, 2 anos, 3 anos. Enquanto isso, você começa a namorar alguém, e daqui um pouco você já faz parte, né, da sociedade, já começa a fazer algum investimento, trazer o investimento de lá para cá, ver que a cidade está crescendo. E quando houve começou a fase industrial da cidade, aí todo mundo viu que valia a pena investir em São José. Sim. O senhor chegou a perceber alguma ruptura, seja ela, como a Mayara perguntou, né, no espaço urbano, ou seja ela na questão da mentalidade das pessoas, por exemplo? O senhor chega no final da fase senatorial, né, que já estava aí para a fase industrial, o senhor chegou a perceber essa ruptura? Por exemplo, agora eu não falo mais de fase senatorial, então a gente esquece esse passado e fica só com a indústria. Esqueceu fácil. Esqueceu fácil. Agora, nós não podemos deixar também de falar num fato que teve uma influência muito grande para o desenvolvimento de São José, que foi a implantação do CTA em São José dos Campos. Com a criação do ITA, aquela coisa toda, dos institutos, né, de pesquisa e desenvolvimento, depois do KINAI, que virou INPE, que é um negócio nacional. Então foi uma convergência de fatores. Claro, nós temos uma situação privilegiada do ponto de vista geográfico, né? Entre São Paulo, Rio, entre a Serra e a litoral, a praia, né, isso, pertinho de São Paulo. Essas coisas todas terminaram influindo. Você chegava aqui e falava assim, puxa vida, eu vou voltar lá para o interior de Minas. Não, vou ficar por aqui um pouco. Quando aposenta, volta para Minas, né? É verdade. Mas a implantação do CTA teve uma importância muito grande também no desenvolvimento da cidade, né? E eu participei de uma outra, que foi a criação da ETEP, né? Não sei se vocês sabem, mas a ETEP foi criada graças a um trabalho comunitário feito pelo Rotary Club. E o pessoal do Rotary conseguiu que o
empresário lá, o Sinésio Martins, né? Que foi quem loteou Esplanada, doasse aquela área enorme. Você já foi na ETEP alguma vez? Não, eu já passei em frente, nunca Você entrei. pois é, mas uma enorme Sim. área ali para implantar uma escola técnica que também veio somar muito nessa fase de industrialização, né? E eu participei como rotariano e também como médico da ETEP no início, né? Precisava de um médico e eu fui para lá ajudar, né? Porque precisava ter médico naquela época, era obrigado e tal. Então eu participei muito de muitas coisas aqui nessa cidade que depois a gente vai esquecendo até, porque a idade vai chegando, né? Ah, sim. O senhor falou bastante da questão de zoneamento, né? A cidade ela se preparou muito para receber esses doentes também, né? Assim como se preparou bastante para receber as indústrias, né? O senhor tem essa visão de delimitar, assim, a partir desse ponto a cidade começou a se preparar para receber essa era industrial? Veja bem, a área, a vinda das indústrias naturalmente atraiu os comércios maiores. Antigamente era um açouguinho, né? uma farmacinha, uma venda, né? Uma merceariazinha. Aí começaram a vir você vê a rua, a Rua 15 hoje é uma rua que tem quantas agências bancárias? Aquilo ali, quando eu cheguei aqui, era tudo casa, né? Um era a casa do Florencio, outro era a casa do Toledo, outro era a casa do Faria, outro era a casa do outro. Hoje é tudo comércio. Sim, tudo comércio. Por quê? Esse comércio de médio e grande porte, ele acompanha o desenvolvimento da cidade, sim, lógico, né? Os shoppings que começaram a se interessar por São José. Sim. Uma coisa puxa a outra, né? Sim. Isso é natural. A economia é que vai movimentando aí as rodas do desenvolvimento. Mas é isso. Que bacana. O senhor falou das pensões, né? Da questão das pensões aqui em São José. Como que o senhor vê a questão da higiene? Porque muitas das pessoas que a gente entrevistou falam que essas pensões não eram nada higiênicas, né? E que a propagação da doença poderia ser muito maior dentro dessas pensões. Como que era a estrutura? São José se preparou para receber a tuberculose assim, como instância climática, mas como que era principalmente a questão dessas pensões que pegavam as pessoas pobres, né? A maioria não podia pagar, eram poucos que podiam pagar, na questão da higiene. Então, no começo foi tudo ao Deus dará, mas chegou um momento, né? Porque aí tem a voz do povo, todo mundo reclamando, daqui reclama dali. Aí a cidade passou a ser instância sanatorial e climática. E nessa instância sanatorial, o prefeito era nomeado e ele respondia ao, vamos dizer, ao equivalente à Secretaria de Saúde do Estado. Ele tinha que tomar as providências necessárias porque a cidade era uma instância sanatorial e climática. Daí, foi quando eu disse, quando a Dulce, né, que depois virou irmã Dulce, depois Madre Maria Teresa do Seu Velho, quando ela criou a pensão dela, já foi na fase em que precisava tirar uma licença. Como hoje, para você botar qualquer coisa, um consultório, que seja, você precisa de ter uma licença da Anvisa. Não existia Anvisa naquele tempo, mas existia um órgão, né, no Estado, né, que era o responsável por fixar as diretrizes necessárias para que a coisa não assumisse uma situação de
de falta total de higiene. Sim. Os sanatórios, quando foram construídos, né, nós já tínhamos naquela época arquitetos especialistas em construção de hospitais e tal, eles davam uma importância muito grande para os espaços, para a área onde o paciente ia tomar sol, tinha aquelas cadeiras grandes que o cara, era quase um leito, ele ficava deitado ali tomando sol, bastante ar, se possível bastante árvores. Então o sanatório Vicentina Aranha tinha 500 mil metros. Sim. Ele vinha de lá, de onde ele está hoje, até o Ribeirão da Vidoca ali. Depois a Santa Casa teve algumas dificuldades financeiras e foi fazendo alguns pequenos loteamentos e vendendo, até para manter o sanatório, né? E também para manter lá a Santa Casa, que vive sempre em dificuldade. E conta um pouquinho desse tempo que o senhor foi vereador da cidade. Foi de 60 e... de 64 até 72, né? Sim. E como foi? O senhor pegou a cidade em plena ditadura, né? Pois é. E como foi essa experiência? Foi difícil, viu? Foi difícil porque eu fui eleito pelo PTB. Pelo PTB. E o PTB era o partido do Jango, né? Que foi deposto aí pela ditadura. Então, criado por Getúlio também, né? Hein? Criado por Getúlio. Sim, também. Pois é, mas quando nós estávamos vereadores, era o PTB. E o PTB era considerado o partido que agasalhava os comunistas, né? E a revolução aí, a ditadura, aconteceu, o slogan era para não deixar o comunismo tomar conta do Brasil, né? Agora é para não deixar a corrupção acabar com o Brasil, mas naquela ocasião era para não deixar o comunismo tomar conta do Brasil. Sim. Então foi difícil. Quem era o prefeito quando o senhor entra? José Marcondes Pereira. Era um prefeito militar já? Não. Tinha sido eleito. Ah, sim. Foi cassado, mas tinha sido eleito. Foi cassado. Olha que bacana, deve ter bastante história, né? São José sofreu muito na ditadura por uma circunstância que a maioria não sabe. Foi criada uma Comissão Geral de Investigações, CGI. Provavelmente vocês nunca ouviram falar nela. E o presidente da CGI era o brigadeiro Paulo Vitor, que era aqui de São José. Então, São José foi uma das cidades onde houve mais cassações. Foi cassado o vice-prefeito, foram cassados 4 vereadores. Lá para frente foi cassado o Marcondes, que tinha terminado a prefeitura e tinha sido eleito deputado estadual, foi cassado. Então teve muito vereador que foi preso, investigado e tal. Eu, felizmente, não tive nada, embora eu tenha sido muito crítico, né, da Revolução. Sim. Achei que não havia aquela necessidade. Sempre tem quem é a favor e contra, né? Mas eu tinha vindo do CTA. Eu tinha uma vida que eles sabiam a minha vida qual era. Sim. Então tinha pouca coisa para inventar de mim. Não inventaram quase nada. E o senhor lembra algum fato interessante aí desse tempo, desde quando o senhor chegou a São José, com essa transição, e também com o senhor aí como vereador? Tem algum exemplo, fato? quando
prefeito. Aí passou para ser Instância Segurança Nacional, né? Quando o Sobral foi nomeado prefeito, eu era presidente da Câmara. E o Veloso estava, acho que faltava um ano ainda para o mandato dele, mas caçaram o restinho do mandato dele, nomearam o Sobral, e o Sobral veio para São José. E o Sobral tinha sido meu contemporâneo no CTA. Por coincidência, nós chegamos no CTA no mesmo ano e no mesmo mês. Olha. E morávamos perto. Sim. E eu era o médico da família. Uhum. Né? O Sobral foi nomeado e veio aqui para São José. Antes disso, quando foi criado o INPE, o Sobral fazia parte lá da diretoria do INPE e me convidou para ser médico do INPE. Eu fui o primeiro médico naquele tempo era CNAE, Comissão Nacional de Assuntos Espaciais, ou coisa parecida, CNAE. Depois o Sobral foi ser diretor da TV Cultura, não sei se você lembra disso, ou se você sabe disso. Ele saiu daqui para ser diretor da TV Cultura, e da TV Cultura ele veio para ser prefeito, foi nomeado aqui. E eu era presidente da Câmara, e era amigo antigo dele, tempo do CTA, então havia aquelas fofocas de bastidor que sempre existe em política, né? E o Sobral chegou aqui e foi lá para casa, chegou lá e falou com ele, me nomearam prefeito de São José. E eu preciso avisar o prefeito que ele não é mais prefeito. Olha isso. Como é que eu faço? Falei, ué, vamos lá. Eu era presidente da Câmara, telefonei para o Veloso, falei, Veloso, tem um amigo que precisa conversar com você, se possível, agora, nos próximos minutos ou horas, você está disponível? Ele falou, não, pode vir, vem cá e tal. Aí vou eu com o Sobral lá. O Sobral dá a notícia para ele. E ele tinha que providenciar a transmissão de cargo, porque ele tinha sido nomeado prefeito. Uhum. E como consequência o mandato do Veloso foi amputado. Sim. Faltava acho que 11 meses ou coisa para o final do mandato dele. Então eu tive tive que ajudar nesse parto aí, desagradável. Que coisa. Que não deve ter sido tranquilo também, né? Mas aí naquela época, né, o pessoal sabia que não tinha habeas corpus, não tinha corpus Christi, não tinha nada disso. Não tinha nada. E E o senhor como médico também, o senhor deve ter atendido muita gente, né? Eu trabalhava muito. Só para você ter uma ideia, e isso aí é até interessante a gente falar, eu era capitão médico na época, foi que eu me elegi vereador. Vereador não tinha subsídio. E a Constituição da época dizia o seguinte, que o militar que fosse eleito ficava agregado sem vencimento. Então eu fui eleito vereador, não ganhava nada como vereador e deixei de ganhar o meu salário como capitão. E tive que mudar da casa que eu tinha no CTA. O cara falou, pô, mas você é louco, rapaz. Como é que você vai fazer um negócio desse? Você larga um salário de capitão, larga uma casa boa que você morava. Eu falei, olha, eu estou sentindo que há uma possibilidade de eu ser transferido do CTA. Eu já plantei aqui a possibilidade de uma clínica que
tende a crescer. Então eu vou me dedicar ao meu consultório e à Câmara. Não vou ganhar nada na Câmara, não. Mas eu acho que no consultório, eu tendo tempo para me dedicar, porque eu só ia para o consultório 4h30, 5h da tarde. Sim. Tinha que atender o expediente lá do CTA, né? E aconteceu isso, quer dizer, eu antecipei meu horário de ir para o consultório, que era 5h, passei a ir às 2h, encheu o consultório. Antecipei mais, passei a ir às 10h da manhã. Minha mulher levava marmita para eu almoçar lá mesmo, para não ter que sair. Então deu para compensar e deu para sobreviver. Sim. E tocamos a vida. E fiquei em São José, porque aí já não dava mais, né? Eu plantei uma clínica e quando ela estava crescendo lá em Campo Grande, fui transferido. Plantei aqui, a hora que ela estava começando a dar fruto, né? Porque não dá no primeiro ano, não dá no segundo. Aí eu terminei ficando. Sim. A sua família toda é do Mato Grosso. Mato Grosso. E houve aí algum comentário quando souberam que o senhor viria para São José, por exemplo? Não? Do medo até mesmo da doença? Ou para lá não Eles era sempre acreditaram que eu era muito saudável, de modo que eu não tinha perigo de ficar doente. É que a gente entrevistou, faz umas 2 semanas, a senhora Ruth Tavares, não sei se o senhor conhece, e ela justamente, ela veio do Mato Grosso, né, pra cá, e ela dizia que algumas pessoas até, tipo, o pai dela veio se tratar aqui, né, então tinha essa ideia de, pô, veio pra São José, é sinal que o negócio tá pegando mesmo, e a fama da cidade era toda essa também. Mas eu nunca cogitei de ficar doente na Não. vida. Eu tenho dificuldade para pensar como é que eu vou morrer. Que bom, né? Que bom. Às vezes eu chego na beira da rua assim para atravessar, tem que ter cuidado, porque uma das formas de eu morrer é atropelado. Verdade, se a doença não pega, né? Ah, que bom. Que bacana. Quer perguntar? Acho que foi muito válida a entrevista do senhor. Inclusive, o senhor fez um histórico muito bom, muito né? bom. E esses livros que o senhor trouxe aí? Esse aqui é a Arquitetura Sanatorial, né? É um livro que foi escrito e que fala muito dos sanatórios aqui da cidade, né? Eu dei uma olhada aí rápida para... Acho que a gente E esse aqui eu não sei se vocês leram, dos McQueens. né? É muito famoso. É, Do Victor Schuster. vale a pena ler esse livro também. Tem aqui um pouquinho de coisa também. São muitas imagens, né? Aí, interessantes. Eu leio, releio, eu gosto muito, eu faço questão de estar lendo aí um pouco da história, né? É importante sempre. Ah, que bacana. Acho que a gente tem na nossa biblioteca, mas vou consultar, porque Vale a esse é pena. um livro muito bom. Tem coisas aí, né? Opa, que bacana. Viu? Legal. Eu tenho lá uma bibliotecazinha sobre São José, né? Que